Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Marcos, capítulo de número 10, para nós lermos do versículo 46 ao 52. Marcos, capítulo de número 10. Eu quero, nesta noite, estar falando sobre o clamor que parou Jesus. O clamor que parou Jesus. O texto base é esse que eu citei, de Marcos, capítulo 10, e versículo de número 46 ao 52. Que nos diz assim: depois foram para Jericó, e saindo eles de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: que queres que eu te faça? E o cego lhe diz: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu a Jesus pelo caminho. Posso ouvir um amém de todos? Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu creio que você orou pedindo a Deus para que falasse com você nesta noite. A maioria, ou seja, por que não dizer todos nós que aqui estamos, já ouvimos falar sobre esta história de Bartimeu, que eu intitulo a mensagem de hoje como o clamor que parou Jesus. Irmãos, nós sabemos que nada está na Bíblia por acaso. Tudo que está na Bíblia, seja das parábolas de Jesus aos milagres que ele realizou, tudo tem lições para nós. E a história de Bartimeu, ela nos traz uma lição de fé, perseverança e transformação. Nós olhamos para este cego, a gente não vê só um milagre dele voltar a enxergar. A gente consegue perceber as lições que este milagre deixou para nós. Então, ele deixou para nós um exemplo de fé, repito, de fé, perseverança e de transformação. Então a primeira lição que Bartimeu deixa para nós é que Bartimeu reconheceu quem era Jesus. Olha bem, Bartimeu reconheceu quem era Jesus.
E ele clamou no versículo 47, ele disse o quê? Jesus, filho de Davi. Por que ele disse Jesus, o filho de Davi? Reconhecendo o título messiânico de Jesus Cristo. Para você entender melhor. Jesus, o filho de Davi, ele estava dizendo: o Senhor é o Jesus que cura e o Jesus que salva. Então ele reconhecia quem era Jesus. E muitas das vezes há pessoas clamando por Jesus, só reconhecendo ele que é o Jesus que abre os olhos do cego. E esquece de entender e de compreender que além dele abrir olhos dos cegos, ele também é o Salvador. Então olha a lição que ele deixa para nós: de fé, perseverança e transformação. De fé porque ele acreditava que poderia ver ao clamar. Então a primeira lição é que ele reconhecia quem é Jesus. Aí eu faço a pergunta para você: quem é Jesus para você? Ele é só o seu provedor? Só o seu curador? Ou ele é o salvador da sua vida? Então entenda, Jesus não quer somente abrir olhos dos cegos. Jesus não quer somente curar paralítico. Ele quer salvar. Bartimeu tinha esta fé. Então a primeira lição ele reconheceu. A segunda lição que Bartimeu deixa para nós é que ele não se calou diante das barreiras. Você acha que foi simples somente clamar: Jesus, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim? Não, ele teve barreiras. Quando ele clamou, houve barreiras. O versículo 48 diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas o que ele fez? Calou. Ele deixou de clamar pelo que ele precisava? Não. A Bíblia diz que ele clamava mais ainda e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que ele está nos ensinando por não calar? Ele disse: eu não estou aqui para dar ouvido à opinião alheia. Eu estou clamando a quem pode, a quem faz e quem vai me atender. Então não dê, meus irmãos, ouvidos à opinião alheia diante daquilo que você crê e almeja. Você pode dar glória a Deus por isso ou não? Você é perseverante ou você se cala? Quando alguém diz: não vai dar certo, desiste, não tem jeito, você insiste ou você persevera como Bartimeu? Vocês já imaginaram que alguém ou um grupo de pessoas dizer: cala a boca, rapaz, você vai importunar o mestre, ele não vai parar para te ouvir? Ou seja, desistem. E sabe por que muitas vitórias não chegam? Porque muitas pessoas desistem quando começam a clamar. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa: quem tem uma fé viva dentro de si, jamais ele vai calar por causa de opinião alheia. Ele vai insistir e vai dizer: Jesus, eu sei que o Senhor é misericordioso, então tenha misericórdia de mim. Deus está dizendo esta noite: não cale, não pare diante de opiniões alheias. Pode alguém dizer: cale-se, desista. Olha, esse cego, ele não via como muitos enxergavam, ele era cego. Mas ele via com os olhos da fé. E ele abraçou a oportunidade não só de enxergar, mas de ter a vida transformada. Deus quer que eu e você olhe para Jesus com os olhos da fé, tendo Ele não somente como um abridor de porta, mas tendo Ele como um Deus que mudará a nossa história.
nós precisamos acreditar neste Jesus que muda história. Então a primeira lição, ele reconhece quem é Jesus. A segunda lição, ele não se cala. E a terceira lição, irmãos, o clamor dele parou Jesus. O que levou Jesus a parar? Em meio a uma multidão que o seguia, o que fez Jesus atrasar a viagem dele para poder ouvir e atender o cego? A oração, a insistência, a perseverança dele fez com que Jesus parasse. Será que a minha sua oração é capaz de parar Jesus? Será que a minha sua oração é capaz de chamar a atenção dele? Eu acredito que a oração que não para Jesus e que não chama a atenção de Jesus é a oração que você começou hoje para amanhã. Mas a oração que você determina e diz, eu vou clamar até ele me atender, esta oração, ela para Jesus e chama a atenção dele. Você está chamando a atenção de Jesus? Ou no primeiro brado de pedido de misericórdia, você parou? Por que você parou? Porque quando você começou a clamar, as dificuldades vieram. Quando você começou a clamar, opiniões vieram, lutas no mundo físico, espiritual, batalhas internas e externas, irmãos, vêm quando nós estamos em batalha de oração, orações com propósito. Vocês podem acreditar que a oração do Bartimeu aqui era uma oração com propósito? Era. Qual era o propósito dele? Ser atendido. O propósito dele era ser atendido. Então ele insistiu, mesmo levantando oposição. E por ele insistir e perseverar, Deus fez com que o nome dele fosse glorificado através do seu Filho Jesus e através da perseverança de Bartimeu. Esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: persevere. Ainda que dificuldades estão vindo para você, parar de orar, parar de buscar. E se você não está orando, inicie a oração com propósito e diz: eu vou orar até ser atendido. Diga: eu vou orar até ser atendida, porque Deus é aquele que para poder te responder. Então não reclame se ele não parou. Não reclame se ele não olhou para a sua situação. Porque, irmãos, a Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei. Eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então o clamor ainda resolve. Não é a reclamação, não é a murmuração, é o clamor. Não é a reclamação, é o clamor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero profetizar esta noite que Jesus vai olhar para a sua causa. Ele vai sim ser parado, ele vai parar e vai dizer: chegou a hora. Chegou a hora. Porque nós precisamos entender, irmãos, que há situações como a de Bartimeu, que era somente um milagre. Quantos aqui está diante de situações parecidas e diz: é só um milagre? Tem alguém aqui? Diante de causa que diz assim: é só um milagre? Então está aí. Primeiro, reconheça quem é Jesus na sua vida. Segundo, não se cale diante das oposições que se levantam. Não pare. Terceiro, insista, porque ele vai parar para te atender. Quarto lugar, Bartimeu largou tudo e foi ao encontro de Jesus. Irmãos, não está por acaso. O versículo 50 diz assim, ó: e ele, lançando de si a capa,
levantou-se e foi ter com Jesus. Por que, irmãs Marias? Por que Deus fez questão de deixar escrito a capa que foi lançada fora? Porque a capa era a única coisa de valor que ele ainda tinha. E a única coisa que o prendia, capa aqui, está relacionado a um passado ruim. Talvez você não entendeu, mas vou explicar. Esta capa que ele deixou para ir até Jesus, além de ser algo que era de valor, algo que garantia a ele receber esmola, porque essa capa era uma capa que autorizava ele pedir esmola, mas esta capa também era algo que prendia ele ao passado. Então ele diz: chegou a oportunidade de deixar para trás aquilo que me prende ao passado, porque Jesus está me chamando. E ele, deixando a capa, foi ter com Jesus. Significa que para poder receber um milagre, significa que para você viver o novo de Deus, é preciso deixar capas para trás. Qual é a capa que te prende? Qual é a capa que está te impedindo de avançar? Qual é a capa que está atrapalhando o seu presente para avançar para o futuro? Irmãos, olha que fé. Bartimeu pensou assim: eu agradeço por esta capa, porque através dela recebi muita esmola. Com esta capa ela tapou muitos frios, ela me protegeu do sol. Mas hoje quem está me chamando é quem pode mudar a história. Quem está me chamando é quem pode transformar minha vida. Então Bartimeu falou: se eu levar esta capa, vai ser um sinal de que eu não acredito em mudança, que eu não acredito em milagre. Irmãos, tem algumas atitudes que você precisa ter para demonstrar no mundo espiritual a sua fé. A minha e a sua atitude demonstra a fé que temos. Aí você pergunta se era algo que beneficiava ele, se era algo que permitia ele receber esmola. Então, como abrir mão? Os irmãos já observaram aquela expressão que é melhor um pássaro na mão do que dois voando? Lembra aquela expressão também assim, ó? É melhor um pouco do que nada. E uma dessas expressões assim, medíocre, fraca, para poder achar que está correto, permanecer na mesmice, para permanecer na humilhação. Tem gente que fica caçando apoio para permanecer, achando que está certo, vivendo de migalha. Só Bartimeu sabia o quanto ele estava humilhado, sofrendo naquela situação de cego. Observa que a Bíblia não esconde dele, não esconde de dizer que ele estava mendigando. E às vezes Deus olha para nós e vê: a situação que eu tenho para você não é de mendigo, não é de mendiga. Eu não quero que você mendigue nada. Às vezes você não é aquele mendigo que está nas ruas pedindo esmola, mas quem sabe você está mendigando em alguma área da vida. Talvez financeiramente, não está na rua pedindo esmola, mas a sua situação te deixa como alguém pedinte, como alguém miserável, como alguém que nasceu para viver pobre, miserável. Não estou falando de riqueza, eu estou falando de uma vida próspera, de uma vida que quando Jesus chega, Ele muda. Eu estou falando de uma vida que Bartimeu acreditou e ele falou: hoje a minha história muda. Ele não estava vendo Jesus, mas a fé que estava dentro dele fazia ele acreditar: hoje a minha página muda, porque eu vou até Jesus, porque ele já parou, mandou me chamar. Adeus, capa, tchau, capa, nunca mais eu quero você, ô capa da humilhação. Nunca mais, capa, eu ficarei preso em ti. Eu
vou até Jesus. E olha o privilégio, ele foi até Jesus, e Jesus dá a ele o privilégio que nunca deu a ninguém, não está escrito em lugar nenhum. Outra pessoa que recebeu o mesmo privilégio, irmã Flávia, que Bartimeu. Eu só vejo aqui, irmã Flávia, só vejo aqui Jesus perguntando, somente aqui, para alguém: o que quer que eu te faça? Irmãos, isso é um exemplo para todos, porque quem reconhece, quem persevera, quem não se cala, quem joga a capa de lado e vai até Jesus, ele tem o privilégio de ter esse acesso e ouvir Jesus: o que você quer que eu te faça? Por que ele não deixou mais escritas com outras pessoas? Porque essa aqui serve para todos nós. Servia para todos daquela época. Todos aqueles que vão até Jesus, Jesus está disposto a fazer aquilo que você precisa. Irmãos, veja que o milagre que Jesus está aqui querendo realizar na vida de Bartimeu era um milagre para tirar Bartimeu do sofrimento. E aqui está uma senha. Engraçado que o Cláudio Duarte, ele é muito brincalhão, os irmãos sabem disso. O Cláudio Duarte, falando numa ocasião dessa, ele falou assim: que pergunta engraçada é essa de Jesus? O cara chega a ser guiado por alguém e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Aí a brincadeira do Cláudio Duarte é essa, que ele diz: não, Senhor, eu quero um cão guia, eu quero ajuda para caminhar. Não, mas a pergunta ela não está aqui por acaso. Essa pergunta ela tem um objetivo. Esta pergunta ela tem um propósito, e a partir de hoje você vai aprender a orar com propósito, e agir com propósito, e tomar atitudes com propósito. Por quê? Porque Gabriel é o seguinte: quem largou capa querendo ser mudado de vida, quem largou capa querendo enxergar, ele tem que chegar até o local do milagre, Gabriel, com o mesmo propósito da hora que ele largou a capa. O que ele diz? É a oportunidade, tem misericórdia. Engraçado que quando nós pedimos a Deus por misericórdia, nós estamos pedindo misericórdia no geral, né? Ele não especificou: eu quero ver. Ele pediu? Não, ele só pediu misericórdia. Mas aí Jesus diz: o que queres que eu te faça? Quando Jesus está dizendo o que queres que eu te faça, é mais ou menos assim: eu quero ver se ele ainda acredita no que ele está precisando e o que vem buscar. Porque tem gente que ele parte para um propósito com uma fé, na caminhada a fé muda, e quando ele chega na hora do milagre, ele já não tem a mesma fé, porque a multidão mudou ele de pensamento. Quem está à volta mudou ele de pensamento. Presta atenção se é por acaso. O que queres que eu te faça? E ele, com o mesmo propósito que largou a capa, que foi até Jesus, ele disse: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. Você pode também tirar esta lição para você. Quando ele pergunta: o que queres que eu te faça? Ou seja, eu quero aqui, Bartimeu, te dê essa oportunidade para você apresentar o que mais te incomoda, Bartimeu. Irmãos, o que mais incomodava Bartimeu não era a capa, que conta os historiadores que na capa, atrás dela, havia algo escrito que o identificava como um mendigo. Não era só uma capa comum. Mas essa capa não era o sofrimento dele, ao contrário, ajudava. O sofrimento dele não era estar na beira do caminho. O sofrimento dele não era estar no meio da sociedade, poder trabalhar. O sofrimento dele era não ter os olhos para enxergar. Tinha os olhos, mas não via. Então o que mais incomodava Bartimeu era a cegueira. O que eu estou querendo dizer com isso? É que Deus sabe o que mais te incomoda. Deus sabe o que mais te traz sofrimento. E é isso que ele está dizendo: pede para mim hoje o que mais te incomoda, porque eu estou aqui te dizendo o que queres que eu te faça. O
que eu estou dizendo com isso, irmão? Você não pode ir para uma oração, apresentar diante de Deus uma lista de problemas. Sim, todos os problemas você tem e toda necessidade é verdade. Mas existe entre esta lista de problemas, existe algo que mais te deixa triste. Existe algo que mais te incomoda. E o que é isso? Deus sabe, Deus conhece. Então, ao chegar diante de Deus em oração, já vai logo depois de ter agradecido por estar em oração, por ter louvado a Ele por estar em oração. A hora que começou a falar da lista, apresenta o que mais te incomoda, porque Jesus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Se existe alguém incomodado com o meu e o seu sofrimento, se chama Jesus Cristo. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Então eu não sei qual é o seu sofrimento, eu não sei o que mais dói em você, eu não sei o que mais está te oprimindo, mas o Deus de Bartimeu é o nosso Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? O Deus de Bartimeu é o Deus que a qual muda história. O último versículo, irmãos, e eu encerro com esse último versículo. O que queres que eu te faça? Versículo 51, 52, que é o último versículo. E Jesus diz: vai, porque a tua fé te salvou. A fé, irmãos, quando ela é viva, ela gera milagre e salvação. A obra na vida de Bartimeu foi dupla, foi completa. Milagre nas vistas e salvação da alma. E por isso que a Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então olha aí, Deus quer te dar vitória aqui na terra, abrir olhos dos cegos, curar o paralítico, abrir o ouvido dos surdos, mas Ele quer salvar. Ele quer salvar. Então entenda, Jesus, Ele é o Salvador. E foi Ele que te chamou e te resgatou. Então você tem um privilégio de ter Ele como Salvador, mas de ter Ele como provedor, como sarador. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que dá saúde. Deus é o Jeová Jireh, o Deus da providência. Qual é a sua causa? O que está te oprimindo? O que está te atormentando, te humilhando? É noite de você fazer como Bartimeu. Clama a Ele e não desista. Continua clamando sem desistir, porque Ele vai parar para poder ouvir o seu clamor e o meu clamor. Deus, Ele vai parar para ouvir o clamor que será feito com propósito. Amém ou não amém? Fique em pé, vamos orar. Eu acredito na vitória. Eu acredito na sua bênção. Eu acredito no seu milagre. Eu acredito no Deus que muda a história. Deus, Ele muda a história, seja qual for a sua situação. Assim como Deus mudou a história de Bartimeu, Ele vai mudar a sua história. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, veio ouvir a tua palavra, veio te adorar, veio te glorificar e te bendizer. E eu peço a tua bênção esta noite. Abençoe grandemente, Pai. O Senhor sabe e conhece quais são os propósitos. E o Senhor sabe o que oprime, o Senhor sabe o que humilha, o Senhor sabe o que causa tristeza na alma, nos corações. Mas esta noite eu peço ao Senhor, entra com a providência, meu Pai, trazendo ânimo, trazendo fé viva, que não vai permitir nós de parar de clamar. Senhor, aumenta o propósito no coração deste homem, desta mulher. Fortalece a tua igreja, acreditando, meu Pai, que o Senhor ainda é o mesmo e não mudou. Que o Senhor para, meu Deus, para poder atender o clamor do pobre e do necessitado.
Oh Espírito Santo, trabalha sobre cada causa que está sendo apresentada aqui esta noite. O Senhor sabe como chegou aqui o meu irmão, o Senhor sabe como chegou aqui a minha irmã. Se é na área financeira, luta, abre a porta. Se é doença, Senhor, traz a cura. Se é tribulação, traz a paz. Se é, meu Pai, tristeza, traz alegria, meu Pai, esta noite. Oh glória, traz alegria, Pai, porque eu creio no milagre. O Senhor é o Deus do milagre. Eu declaro abençoados os meus irmãos, em nome de Jesus, amém.